Vivemos numa sociedade em que as pessoas estão muito preocupadas com o futuro, com a sua segurança material, sem levar em conta, todavia, a importância e a segurança de sua vida moral e espiritual. A maioria não pensa em Deus, não o adora ou o tem como Criador e Pai. Muitos estão lutando com Deus ou lutando contra Deus, com uma vida de desobediência, sem pensarem em seu futuro na vida eterna. Você está assim? Como estás com o teu Deus? Queremos falar sobre Deus, a verdadeira segurança. Uma das necessidades básicas do ser humano é a segurança. Em todos os tempos, a humanidade sempre se sentiu ameaçada, impotente para enfrentar adversidades, principalmente situações imprevistas, cuja gravidade resulta em ameaças de morte. Do ponto de vista material, secas, enchentes, pestes, fome, sempre foram causadoras de doenças e mortes em grande escala. A fome, por exemplo, está entre os flagelos de maior ameaça à vida humana em todo o mundo. Eis a razão porque em nossos dias tem sido grande a busca desenfreada e desesperada por alimentos. Por isso, na cultura pré-técnica e tradicional, as populações apelavam aos deuses através de ritos ou práticas religiosas, que incluíam até sacrifícios humanos, na esperança de que das forças sobrenaturais viesse a garantia de vida para a natureza, bom tempo para a plantação e para a colheita, o espaço necessário para o cultivo da vida em sociedade. Apesar da busca de deuses e forças sobrenaturais que pudessem socorrer os seres humanos no passado, estes se sentiam materialmente inseguros e ameaçados. Sentiam-se ameaçados pela concorrência do próximo, por exemplo, e por isso tentavam eliminá-lo a fim de que se sentissem mais seguros. E a história mostra como isso era possível. A Bíblia Sagrada faz reverência à atitude de Caim quando matou seu irmão Abel.
Thomas Hobbes, um escritor inglês do século XVII, de maneira radical diz que o homem é o lobo do próprio homem. Jean-Paul Sartre, em sua obra Entre Quatro Paredes, ironiza a vida humana dizendo que o homem é o inferno do próprio homem. Como em tudo isso há um certo princípio de verdade, podemos até concluir dizendo que cada um que nasce se torna uma ameaça para o nosso pão, para a nossa estabilidade e segurança neste mundo. Inseguro do ponto de vista material, o ser humano é levado também a viver moralmente inseguro, principalmente se ele se deixou corromper de alguma forma para obter a desejada segurança material. Aqui entra em discussão o sentido dos valores morais da sociedade. O que significa viver moralmente bem numa sociedade em que pessoas, para sobreviverem, concorrem umas com as outras, muitas vezes de maneira desonesta e desigual? Que valores essa sociedade de concorrentes tem privilegiado? Na verdade, temos que reconhecer que, do ponto de vista moral, a sociedade padece de segurança, porque os tradicionais valores do espírito não estão sendo privilegiados. Numa sociedade de concorrentes, onde cada um pensa em tirar vantagens em todo tipo de relacionamento com o próximo, não tem havido muito lugar para a solidariedade, para a prática da justiça e da honestidade, para o respeito e a dignidade em relação ao outro. Nessa sociedade tem prevalecido o amor ao dinheiro, a violência contra a pessoa e contra a natureza, o apego à fama e ao prestígio social, o egoísmo e todo tipo de ameaças de morte. Tem contribuído para esse quadro de crise na vida moral na sociedade a falência da educação da família, da escola e da religião. Pois essas instituições estão em crise e nem sempre atendem às reais necessidades do ser humano, num mundo altamente desenvolvido, científica e tecnicamente, e por isso mesmo mais complexo e responsável por grande parte das crises existenciais da humanidade em nosso tempo. A insegurança material e moral que caracteriza a humanidade desta época decorre da crise espiritual que tomou conta do ser humano desde os primórdios de sua história. No dia em que o ser humano se incompatibilizou com Deus através do pecado, na figura da conhecida história de Adão e Eva, foi quebrada toda a harmonia moral e material que havia entre o Criador e a criatura. Essa situação determinou a insegurança, o medo, a angústia, a dúvida, o temor e o tremor na experiência de vida do ser humano neste mundo. A história tem mostrado que o ser humano de boa vontade tem tentado de todas as formas recuperar as seguranças perdidas, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista moral e espiritual. Mas a Bíblia Sagrada nos ensina que somente Deus pode nos devolver o que perdemos. No Salmo 37, no verso 5, o escritor nos diz: põe a sua vida nas mãos do Deus eterno. Confie nele e ele o ajudará. Ele fará que a sua honestidade seja como a luz e que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Isto significa que a nossa segurança não virá pelos nossos méritos, pelos nossos esforços pessoais, mas pela confiança que depositamos nele. No verso 9 do mesmo Salmo, o escritor nos ensina que aqueles que confiam no Deus eterno viverão em segurança na terra prometida. Torna-se necessário, portanto, que os nossos projetos de vida, que o nosso trabalho para conseguirmos o pão de cada dia e que a nossa estabilidade moral e espiritual não dependam do que temos neste mundo, mas de nossa fidelidade a Deus e do que somos diante dele.
cessar, sempre atento ao teu bem. Qual a mãe que vela o seu filhinho, guarda-te a todo instante também. Fraco forte tu estás, abatido e sem vigor, lança fora o temor, confia em teu Senhor. Ele vela sobre ti com amor, sem cessar, sempre atento ao teu bem. Ele vela sobre ti com amor, sem cessar, sempre atento ao teu bem. Qual a mãe que vela o seu filhinho, guarda-te a todo instante também. Desde as eras sem fim, viu-te a ti, viu-me a mim, lança fora o temor, ó, confia em teu Senhor. Ele vela sobre ti com amor, sem cessar, sempre atento